Você sabia que o Golem é uma criatura feita de barro que tem a intenção de ser como um homem? Bom, provavelmente você já sabia disso, mas tenho certeza que você não sabia que este mito provém da cultura judaica. Não acredito que já sabia, mas duvido que você saiba desta. Também, de acordo com a lenda, os golems eram feitos para a proteção da comunidade e para os trabalhos braçais. Embora haja citações sobre um golem na Bíblia hebraica, o primeiro relato que se tornou famoso do golem veio a ser escrito no século XIX. A história contava a criação de um deles pelo Rabi Leou na cidade de Praga do século XVI. Porém, há um relato anterior onde o golem teria sido criado pelo rabino Elias Voltin em 1674. Neste encontramos a palavra mágica que faz com que a criatura ganhe vida, o descontrole do golem e também a morte do homem que a criou como punição por querer imitar Deus ao criar a vida. Nos tempos atuais, poderíamos comparar o golem ao robô, mas ele está mais ligado à lenda do duplo, ou doppelganger, que é uma lenda germânica que conta a história de um ser que tem a capacidade de se tornar o clone perfeito de outra pessoa. Claro que uma lenda como essa inspirou vários escritores alemães e judeus que transformaram a história em clássicos. O primeiro livro que se tem notícia com os elementos dessa narrativa é do ano de 1909. O título original é impronunciável, mas na tradução do inglês ficou como The Miraculous Deed of Rabi Leou with the Golem, que foi publicado como manuscrito por Judith Rosenberg no ano de 1890. Baseada na lenda original, a autora resolveu colocar alguns elementos românticos, como a paixão da criatura por uma mulher e algumas interpretações simbólicas da criação do golem. Mas o mais famoso romance inspirado na lenda do golem foi publicado em 1915 na Alemanha pelo escritor austríaco Gustav Meyrink e se chamava Dear Golem. Já o filme mais conhecido sobre o assunto se chama Golem Como Veio ao Mundo e foi dirigido por Paul Wegener no ano de 1920. Embarcando nessa onda de seres fantásticos, podemos citar também a lenda dos Djinns, que são conhecidos aqui no Brasil como gênios. Eles são seres da mitologia árabe que podem ser associados ao bem ou ao mal. De acordo com a lenda, eles foram criados 2000 anos antes de Adão e tinham uma posição no paraíso que se assemelhava à dos anjos. Depois que Deus criou Adão sob a lideração de um novo líder chamado Iblis, fez com que os Djinns se recusassem a obedecer e acabaram sendo expulsos do paraíso, se tornando seres vingativos e perversos. Segundo a lenda, eles são feitos de ar e fogo e por isso podem habitar qualquer espaço, como lâmpadas, garrafas, lamparinas e assim por diante. Apesar de todos os males que se pode atrelar aos gênios, diz-se também que eles podem ser favoráveis ao sofrimento humano e podem nos ajudar quando for conveniente para eles, claro, né, gente? Porque nem tudo é de graça nesse mundo, né, amores? A história mais conhecida sobre um Djinn, claro, provém dos livros As Mil e Uma Noites, com o conto Aladim e a Lâmpada Mágica. O conto ficou conhecido principalmente por causa da animação da Disney, aquele mesmo que tem aquela personagem linda, belíssima Jasmine, tem Aladim, claro, tem tapetes voadores e muitos outros elementos mágicos que todo mundo conhece. Convenhamos que golems e gênios são seres fantásticos que dão muita inspiração aos escritores ao redor do mundo. Se separados eles fazem tanto sucesso, imagine esses dois personagens em um só livro. Pois foi pensando nessa explosão de cultura que a autora Helene Wecker escreveu O Golem e o Gênio. No vídeo de hoje vamos conhecer um pouco mais sobre essa história encantadora que tem como cenário os Estados Unidos. Golem, o Gênio foi publicado no ano de 2015 aqui no Brasil pela editora Dark Side Books. Essa edição maravilhosa faz parte do selo Dark Love, que é a parte em que a editora só publica romances escritos por mulheres. Com detalhes dourados e bastante cuidado com a diagramação, este com certeza é um dos livros mais bonitos da minha estante. A capa é aveludada e a folha de guarda é um padrão inspirado na cultura abordada no livro. Mas à frente também temos imagens que retratam a virada do século XX, a parte mais pobre de Manhattan, composta por imigrantes, que é onde acontece a ambientação da história. E eles não poderiam deixar de finalizar as últimas páginas com bastante capricho. Claro que um livro tão bonito assim não poderia deixar de ter conteúdo. Helene escreveu sobre Chava, uma golem que foi criada por um estranho rabino
com conhecimentos alquímicos na Cabala. Bom, para quem não sabe, Rabino é o líder religioso da comunidade judaica. Provavelmente você já deve ter visto em novelas ou em filmes. Eles geralmente estão vestidos com roupas escuras e um chapéu, além de ter uma barba característica. Chave é despertada pelo seu mestre dentro de um navio a caminho de Nova York. Mas por uma situação inesperada, ela acaba se vendo sozinha e tendo que conviver em uma cidade com estranhos que não podem saber de jeito nenhum o que ela realmente é. Paralelamente, acompanhamos a história do Didin Amadi, que foi libertado por um funileiro sírio que mantém uma oficina em Nova York. Com habilidades para moldar qualquer espécie de metal com as próprias mãos por causa do fogo que é composto, Amadi, que está aprisionado na sua forma humana por um bracelete de ferro em seu braço, acaba se tornando funcionário do funileiro. Ambas as criaturas estão longe dos seus países de origem. Tanto a Golem quanto o gênio vivem em esconder a sua natureza para que ninguém os descubra. Afinal, ia ser muito estranho ver uma mulher com a capacidade e uma força sobre-humana e um cara que sabe moldar metais com as próprias mãos, não é mesmo? De um lado temos uma Golem recém-nascida que foi feita para ser uma bela esposa, acredita nos frutos do amor, da gentileza e da educação, e de outro, um gênio que já viveu mais de 1000 anos, já viu muita coisa na vida e tem pouca sensibilidade com os outros. Os dois acabam descobrindo que nem sempre as coisas podem ser do jeito que eles pensavam e eles vão aprendendo cada vez mais. A narrativa da autora nos deixa empolgados para o próximo capítulo, mas há pontos negativos. Eu acho que o fato da história não ser ambientada nos países de origem de cada criatura deixa os acontecimentos pouco críveis. Não dá para acreditar em algumas passagens comuns demais para duas criaturas fantásticas vivendo como pessoas normais em uma cidade grande. Em algumas partes ela também se arrasta muito contando o histórico de cada personagem novo que aparece. Isso acaba prejudicando um pouco a narrativa e tornando o livro um calhamaço sem necessidade. Claro que devemos aplaudir a criatividade e a originalidade da autora, mas eu acredito que se ela tivesse feito uma história mais enxuta, esse livro ia ficar bem mais legal. Apesar disso, a história se desenvolve sem buracos e sem coisas mal resolvidas, que é o que geralmente acontece quando o livro é grande demais e o autor tem pouca experiência. Por incrível que pareça, esse é um livro de estreia da autora e foi eleito como um dos melhores romances históricos pelo Goodreads e também ganhou o prêmio de VCU Cable de melhor romance de estreia de 2015. É isso aí, galera, esse foi mais um vídeo do canal Tem Que Ler, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de participar do sorteio que tá rolando aqui no canal, de apenas um garoto com um festim dos corvos de 1000 inscritos, e de curtir esse vídeo, de compartilhar e de se inscrever no canal caso ainda não tenha feito isso. É só clicar nessa estrelinha que tá aqui no canto do seu vídeo. Espero que vocês tenham gostado, nos sigam nas redes sociais e volte sempre aqui no canal. Um beijo e até a próxima!